Começando mais um vídeo do Zcast, e dessa vez a gente vai falar de Anéis do Poder, a série do Senhor dos Anéis que tá vindo aí da Amazon. A gente aqui tá empolgado, né, e já tá tendo conteúdo aí em vários canais do Zcast, você pode seguir e complementar. E dessa vez eu chamei o GG aqui pra gente falar de simbologias da obra do Tolkien. Fala aí, GG. Meu amigo, tem muito assunto interessante pra gente falar. O Slow vai começar essa série incrível de conversas com várias pessoas que entendem muito mais do que eu acho muito legal isso. Mas eu fiquei muito feliz de participar do primeiro assunto, que é simbologia, porque eu acho que tem umas coisas escondidas ali no Tolkien que a gente precisa discutir, cara. Porque eu acho que agora, ó, eu vou mudar a opinião de muita gente sobre o Tolkien, hein? Tô avisando. Ô, louco, vamos lá. Porque essa série, basicamente, a gente vai pegar os principais aspectos simbológicos aí da série do Tolkien, da série, do livro, da obra do cara. O primeiro tópico que a gente vai falar aqui é mitologia da Inglaterra, aspectos culturais da Inglaterra, que, querendo ou não, o Tolkien ajudou a criar, né, a modelar o que a cultura moderna da Inglaterra hoje toma pra si, né? E não Será? só a Inglaterra, muita gente no mundo também toma pra si, e aí vai. Bom, o que a gente sabe é que o Tolkien sempre teve essa ideia de que tem um problema, tem um buraco na cultura da Inglaterra, né? É uma coisa que ele defendia, uma vez que ele estudava muito tanto línguas quanto a história inglesa, ele sempre foi um cara muito estudioso, e ele chegou à conclusão que tinha um problema. Cadê a cultura, cadê a mitologia do povo inglês? E é claro que isso vem muito da história do local, da ilha, né? A ilha foi um lugar muito tomado. Teve celtas, teve bretões, teve romanos, teve uma porrada de gente que passou por lá. Uma salada ali, uma né, salada, cara? e todo mundo que chegava, isso que é o mais importante, era uma área de muita guerra. Então quem entrava no lugar destruía toda a cultura que estava antes. Então é muito difícil você conseguir traçar a origem, de onde veio os mitos e tal, e ele percebeu que não tinha. É verdade. Pra gente entender como que o Tolkien chegou nessa conclusão, a gente tem que falar que ele era um cara acadêmico, né? Ele não era um brother de fóruns na internet que ficava brisando. Ele era filólogo lá em Oxford, deu aulas, era um doutor, um grande mestre do conhecimento. E o que a filologia faz? Ela é um estudo científico do desenvolvimento da língua, né? Ou da família de línguas. E quando você vai rastrear, né, a origem de um povo cultural, tem muita associação com a língua, né? Claro. De como que o povo se comunicava, de como que esse povo passava suas histórias pra frente. E aí que entra o buraco, porque quando você vai traçar o do povo ali da Britânia e, enfim, os seus sucessores até chegar na Inglaterra, você encontra vários buracos de obras que não existem. Simplesmente um salto gigante temporal e o que você não encontra em outros países, né, em outras regiões. Os germânicos, por exemplo, tem tudo muito bem definido ali. Não definido, mas bem mais rico, né? Aí que tá. Será? A gente tem que citar a carta super importante do Tolkien, que acho que todo mundo já comentou sobre ela, que ele comenta, né? Que desde os primeiros dias de estudo, ele se entristecia com a pobreza do seu próprio povo e do seu autorado país. Olha só. Inclusive, né? Foi uma das desculpas é foda, mas um dos motivos dele fazer Senhor dos Anéis, né? E aí, sim, cara, eu queria levantar essa questão, e você que está assistindo, depois você pode comentar pra gente. Será que não é um ego inflado? Por que eu quero dizer isso? Porque essa ideia de que, a Inglaterra falta mitologia... Cara, não tem mitologia europeia toda, é uma só. Isso que é foda e as pessoas não entendem. Porque grego, romano, nórdico, toda essa galera tem a mesma mitologia. Os nomes são diferentes, mas se você vai traçar, você vai descobrir que tudo veio da mesma coisa. Então, tem bastante coisa em comum, porque exato, a Europa, aquele miolo ocidental, vamos dizer assim, da Europa, centro-ocidente, ele sempre foi muito conectado, né? Por guerras, exatamente, por povos que se conectavam, enfim, né? Mas é só pra citar aqui, ó, pontos da história da ilha, da Grã-Bretanha, e que houve bagunças e que os historiadores consideram como grandes perdas, né, da sua história ali, local. Uma delas é no ano 43 depois de Cristo, quando os romanos desembarcam na ilha. Não só a Britânia como a Islândia foram alvos ali, e ao tempo, conforme o tempo foi passando, eles foram perdendo interesse na região e foram saindo de lá, mas não sem dizimar, né? Grande parte tudo ali, escravizar, enfrentar em batalhas, porque a galera de lá também não era a galera fácil, se eles não aceitavam fácil estrangeiros, né? E eles colocaram várias estruturas romanas e depois eles simplesmente viraram as costas e foram embora, e a galera que tava lá não fazia ideia de que estrutura era essa, nem política, nem geográfica, nada, tá ligado? E a gente sabe disso, olha só que interessante, essa herança cultural que é super interessante da Inglaterra, a gente sabe, e não é por causa do Tolkien, eu vou cair já lá. Mas, olha só que legal, o que sobrou dessa loucura toda são alguns contos que a gente considera, que inclusive o Tolkien até levantou, né? O que tem de Inglaterra é o quê? Rei Arthur, e um exemplo grande, bom, um dos poucos exemplos é Beowulf, né?
Dois grandes contos que contam sobre a história ali da Inglaterra, e ambos, se você for pensar, eles têm os mesmos temas, as mesmas considerações a ser feitas. Por exemplo, ambos valorizam muito honra, bravura, sacolé? Uma coisa que os dois falam muito, o negócio de você respeitar o reino, respeitar o seu soberano. Então era muito realmente dessa ideia dos castelos e dos reis e dos senhores de terras e tal. Então os dois contos, no fundo, eles são muito parecidos, né, cara? E no caso que você citou do Beowulf, é até legal falar, porque o Beowulf ele tem muito mais elementos, vamos dizer assim, fantásticos. Hoje a gente diz fantásticos, né? Mas naquela época a gente poderia, olhando com o contexto da época, a gente pode até dizer nórdicos trocar essa palavra. E isso é uma coisa que o Tolkien acaba tendo que, em seus estudos, né, sobre a Inglaterra e sobre a origem da cultura de lá, ele acaba caindo muito na germânica, na nórdica, e uma que ele se recusava bastante, inclusive, de aceitar, que era a celta. Né? Então, o que acontece? A cultura da Britânia, né, da Grã-Bretanha, ela não era uma coisa própria. Ela era, na verdade, uma salada. Se foi por conta das invasões ou das influências externas, a gente não sabe dizer, mas que vários elementos eram em comum, aí pode entrar aquele argumento que você falou de que a cultura europeia talvez fosse uma grande cultura, que tinha suas variações regionais, né? Então se fala no Beowulf de dragões, se fala no Beowulf de ogros, de criaturas, e tudo isso você figura muito forte na obra do Tolkien, né? Os entes, espíritos da floresta, isso é uma parada que não só é nórdico, mas é também celta pra caramba, né? Então é engraçado você ver esse ódio, esse desgosto com os celtas, então, né? Eu não sei exatamente da onde vem essa raiva, não raiva, mas assim, o Tolkien, inclusive, ele era considerado um celtofóbico, se é que a gente pode dizer assim. É muito louco. Existem vários historiadores que dizem isso. Mas teve uma invasão da França, né, na época, os francos ali, os franceses e tal, que era o Duque da Normandia, esse cara era o Guilherme, ele fez uma invasão em 1606, na ilha da Grã-Bretanha ali. E muito inclusive até hoje, daquilo que se tem de influência celta na região, inclusive ali no país de Gales, que existe o galês, né? Que é a língua, a variação da língua ali que vem dessa galera. É partir daí também, sabe? Um ponto de inflexão ali entre uma mistura de cultura, né? Então, não tem como você dissociar completamente. O Tolkien, ele tinha muito essa parada, por exemplo, o Rei Arthur é um mito que é completamente vago, né? A gente tem hoje uma história que até fica a recomendação, que é do Bernard Cornwell. É claro. Que pra gerar essa história, o Bernard Cornwell teve que tomar as rédeas, né? Baseado, obviamente, eu vou em tudo chegar nele. Nesse papo ainda vou chegar nele. Ele teve que preencher, ele teve que criar muita coisa, vamos dizer assim, ele teve que conectar as coisas e tal, pra fazer sentido a história, porque é isso que eles têm, basicamente, na língua antiga do inglês, o anglo-saxão lá, o que eles têm são trechos e contos muito vagos, e coisas que incomodavam o Tolkien, no fundo, porque ele sempre citava isso nas cartas dele, ele sempre acreditava que a obra dele pudesse ter essa importância pros ingleses, né? Você tá preparado pra bomba agora? A parte que me chateou estudando isso. Porque se você for procurar sangue, se você for procurar herança na parte natural da coisa, britânico é celta. Assim como o brasileiro é indígena. Da mesma forma. E o Tolkien olhar pra cultura celta que eles mesmos destruíram, eles não, mas assim, olha só que loucura, cara. Os europeus destruíram a cultura indígena dele, ele olhou pra cultura indígena e falou, está muito mal organizado, eu não gostei, eu recuso isso. É a mesma coisa do brasileiro odiar o índio. Falar, eu acho ridículo. Isso me deixou chateado, cara. É o eurocentrismo. É engraçado por falar de eurocentrismo pra um cara que vive na Europa, mas você percebe? Ele tá negando as próprias raízes e falando mal. Exatamente. Porra, apesar disso, né, tem vários estudiosos em Tolkien que colocam, inclusive, artigos que mostram que, sim, parte daquilo que o Tolkien bebe, da fonte, é nórdico, é anglo-saxão e é celta, e mesmo que ele não queira. Porque não tem como você dissociar, por exemplo, essas histórias, por exemplo, do Rei Arthur ou do Beowulf, de uma coisa maior, né? De uma coisa que conectava todo mundo ali. Então. E uma das coisas que o Tolkien falava sobre esse afastamento que ele tinha, né, da cultura celta, e que ele queria gerar pro anglo-saxão, pro povo inglês, uma cultura mais própria, mais fechada, um dos pontos era que ele achava difícil, aí que entra o problema, né?
ver a cultura celta do ponto de vista inglês, vamos dizer assim. Olha aí. Ele achava que não era uma conexão viável, ele achava que não ia fazer parte, não ia conseguir descrever, né? E aí eu não vou... eu não tenho capacidade de entrar nesse mérito mais acadêmico aqui, tá ligado? A gente não estudou nem metade do que o Tolkien estudou. Exato, eu tô passando aqui os pontos que ele colocava, né? E ele também achava muito difícil separar os materiais antigos dos materiais modernizados. E aí, o que ele quer dizer com isso, né? Por exemplo, o Rei Arthur é uma lenda bem antiga, né? E aí a gente tem o Bernard Cornwell, por exemplo, que ele resgata essa lenda, ele reformula a maneira de contar ela, ele preenche ali, né, com fatos históricos e ele moderniza a lenda. E aí chega num ponto em que a gente que é daqui do Brasil, por exemplo, você pega lá o Green Knight, né, um filme que teve recentemente que fala da lenda que tem a ver com a Távola Redonda, do Rei Arthur e tal, não sei o que. A gente assiste aquele filme e é muito difícil, às vezes, aqui do Brasil, a gente se conectar com o que tá acontecendo ali naquele filme, porque é justamente isso. Aquela lá não é uma versão moderna, vamos dizer assim, da lenda, né? É uma versão mais tentando versão celta. Pra versão celta. Total. E ele achava que era muito difícil você desconectar essas duas coisas, porque já na época do Tolkien já tinha, né, vamos dizer assim, a modernização, né? Sei lá, do Leprechaun, da figura do elfo, já existia uma outra visão do que ele já não achava que ele devia buscar, tá ligado? E o terceiro ponto que ele falava era a variedade de versões da mesma coisa. Uma coisa que incomodava ele profundamente era você não saber, você não ter, tipo, no seu consciente, por exemplo, o que é a figura de um elfo, né? A gente tem várias regiões da Europa, várias europeu, diferentes... né? Não é de um lugar só, é de toda a Europa. Diferentes maneiras de chegar a um elfo. Ou é meio duende, ou ele é esguio e alto, humanoide, enfim, tem várias maneiras, tá ligado? Tanto é que existem adaptações de Tolkien, né? De animações e tal, que descrevem os elfos de uma maneira completamente diferente do que a gente tá acostumado com o Peter Jackson, né? Exatamente. Então esse era um bagulho que não dava pro Tolkien, tá ligado? Não casava. E aí tem uma carta que eu trouxe aqui, um trecho. Ele escreveu em 1937, já tava ali com um processo de edição dos livros dele, né? Já há anos escrevendo e tal. Ele mandou pro editor dele chamado Stanley Unwin. E ele disse o seguinte, né? O cara questionou ele sobre quais os elementos mitológicos da Europa que ele tava buscando, né? E ele diz na carta, abre aspas, elas não são celtas. Conheço coisas célticas, muitas delas em seus idiomas originais, irlandês e galês. Então, porque ele estudava as línguas, né? O cara era um filólogo, um grande filólogo. Ele sabia o que ele tá falando. E ele fala, sinto por elas uma certa aversão, em grande parte por sua irracionalidade fundamental, e elas têm cores vivas, mas são como janelas de vitrais quebradas que quando se juntam não fazem forma nenhuma. Um quebra-cabeça. Que toda mitologia é Tolkien. Eu tô chocado que um cara que estudou tanto não entende que mitologia é quebra-cabeça. Tem que ser. Sempre foi, né? A única mitologia que tá clara, a única mitologia que não é um quebra-cabeça é a Bíblia. E agora o Senhor dos Anéis. Que é tudo bem explicadinho. Mas assim, eu acho que inclusive era o foco dele, né? Chegar nesse ponto. Mas eu acho que mais pra quem é de lá, cara, da Grã-Bretanha, eu acho que isso existia uma sensação maior disso, tá ligado? E ele não queria buscar, fazendo uma metáfora, ele não queria buscar as peças de lá pra montar a dele aqui, né? Ele queria preencher as peças que faltam ele mesmo e baseado naquilo que ele estudou sobre o bagulho, né? E é isso que a gente tá discutindo, né? No final da brincadeira, a história que ele deu pra Grã-Bretanha, a própria mitologia... No fundo, o que ele fez foi isso, foi pegar as peças e transformar em inglês, por exemplo. A gente tem os elfos, como você mesmo comentou, que tem na Europa toda. A gente tem os magos, que são obviamente derivados dos druidas, que eram o quê? Celtas. Então, pra mim, ele traz tudo. E eu acho que isso que é o mais curioso e mais... É foda chamar o Tolkien de hipócrita, eu não sou a pessoa que vai fazer isso. Mas, assim, errado do ponto de vista de chamar o cara de celtofóbico, entendeu? Porque ele usou. E aí eu acho, inclusive, que a gente deveria estar olhando, e eu acho que o mundo inteiro olha, na verdade, cultura britânica de mitologia não foi o Tolkien que fez. Quem fez hoje, você consegue ler um livro e entender, é o Bernard Cornwell, cara. Se você vai considerar cultura britânica, o que você vai pegar? Você vai pegar Senhor dos Anéis ou você vai pegar as lendas do Rei Arthur que o Bernard Cornwell passou? Crônicas saxãs também. Crônicas saxãs. Mas aí o cara escreve a história inglesa muito melhor. Mas aí você tá... Então, mas aí a sua pergunta que foi complicada, porque veja bem, você falou, se eu quiser saber mais sobre a história ou a cultura dos ingleses, eu vou ler do Bernard Cornwell. Isso. Mas se eu quiser
tentar entender mais sobre os mitos desse povo, aí eu vou ter que ler Tolkien, não porque Tolkien era lá a origem do mito, não. Mas porque o próprio inglês abraçou isso como o próprio mito dele. O povo inglês, ele olhou pra essa obra e falou... Cara, esse é o mais próximo que vai ser dos nossos mitos, que a gente vai conseguir chegar. Então vamos abraçar isso aqui como sendo, tá ligado? Isso faz sentido, é verdade. E é uma coisa que o Tolkien queria mesmo, no fundo, fazer. Ele sempre disse isso nas cartas dele e tal. Acho bem... Mas é bem interessante essa linha tênue entre os dois autores, né? Sim. Eu acho que é legal pra caramba. Mas não tem como fugir, é o que você falou. Cara, celtas. O Tolkien tinha os celtas estão lá. Mas tá lá. E os nórdicos bastante também e tal. Sim. E mais um ponto interessante dentro desse arquétipo da obra do Tolkien é que ele aproveitou todo esse movimento que ele já estava fazendo de estudar a cultura, de tentar rastrear, né, as origens dos povos e como que isso foi formando a cultura identitária da Inglaterra, que ele também testou, né, vamos dizer assim, fez um laboratório dentro da história dele, da linguística, né? Porque não tem como dissociar, novamente falando, né, não tem como tirar a língua de um crescimento mitológico, cultural, educacional de um povo, né? E dentro da filologia, existe, né, uma área da filologia que é comparar idiomas aparentados, né? Por exemplo, a gente compara o italiano com o francês, né? E aí você vai tentando rastrear, através da história e desses estudos, onde foram os pontos em que esses povos mudaram as suas maneiras de se comunicar e em que isso influenciou, enfim, né? E aí, o que ele tinha ali bastante para trabalhar quando ele começou a escrever O Senhor dos Anéis, ele começou a rastrear, vamos dizer assim, essas origens mitológicas do povo dele. Ele tinha aqueles textos difíceis do inglês antigo, né? Quem já leu Bernard Cornwell sabe, você lê uma frase no inglês antigo, você não consegue conectar com o inglês atual, porra, não dá pra entender o que é aquilo. Mas, então, você tinha textos daquele jeito, e o Tolkien falou, cara, mas se eu for pegar daqui, eu vou pegar o bonde andando, tá ligado? O mais fácil seria eu tentar simular, vamos dizer assim, o início de tudo. E aí é como ele começa a criar a própria língua dele, né, dentro da história. A primeira de todas, que é o Quenya, né, que é a primeira linguagem ali que os elfos desenvolvem. E ao longo de toda a sua carreira dentro desse universo que ele vai construindo, ele chega a criar praticamente 10 línguas, né? Olha que loucura, cara. E é interessante porque a história, ela mostra as inflexões dessas línguas se transformando e ela mostra como que isso vai impactar na visão dos povos sobre o mundo, né? E sobre uns com os outros. E como que isso vai mudando ao longo da história e tal. Isso é sensacional, cara, porque é como se fosse um laboratório teórico, vamos dizer assim, né? Mas é um laboratório muito interessante de você analisar, se você estuda essa área de linguística, né? A obra do Tolkien é deliciosa nesse sentido, tá ligado? Porque isso é quase um livro acadêmico, tá ligado? É uma coisa que o Cornwell nunca vai fazer. Não é o que o Cornwell se propõe a fazer, né? O Cornwell vai resgatar a língua daquele momento pra situar aquele momento histórico e tal. Claro que ele estuda pra caralho também a linguística, mas o foco do Tolkien era, cara, eu vou tentar desmembrar, né? Isso é fazer muito bom. Um estudo paralelo teórico aqui para tentar desmembrar como que as coisas chegam até aqui, como que existem hoje o francês, o alemão, o inglês, o italiano, da onde elas vieram, como que essas, né, existem palavras que numa língua que quando você traduz para outra, ela muda o sentido, né? Não o sentido literal, mas o sentido emocional, talvez. E isso acontece no Senhor dos Anéis, isso é sensacional. Então, além dele tentar preencher esse vazio cultural, né, mitológico que existia no povo inglês, ele aproveitou para tentar entender as raízes de uma língua que era bastante esquecida, né, o anglo-saxão. Inclusive na universidade, o foco era sempre grego e latim. Inclusive o Tolkien, eu fiquei fofocas históricas que eu vi que o Tolkien não era um aluno muito bom nessas línguas, assim, não porque ele não era bom, mas porque ele não se interessava tanto assim, né? O foco dele sempre foi anglo-saxão mesmo, o galês e essas línguas, assim, que é lá da Grã-Bretanha. Então, cara, eu acho que é sensacional esse aspecto da obra do Senhor dos Anéis, que talvez a gente ali vendo os filmes, lendo e tal, no dia a dia a gente não se atente tanto, né? Porque é uma coisa que tá um pouco longe da nossa realidade, da nossa cultura. Sim. Mas pra a gente entender também um mundo por que a obra do Tolkien é tão importante mundo afora, né? Principalmente lá. Faz todo sentido. Eu acho que é muito bom a gente, anos depois, conseguir olhar e agora com outras visões, né? Não só, eu adoro Tolkien, eu vou jogar RPG. Sim, mas eu também adoro Tolkien, vou estudar línguas, adoro Tolkien, vou estudar mitologia. Muito bacana.
Eu acho que essa série tem tudo pra mostrar pro pessoal como essa obra é importante e vamos ver o que disso vai aparecer na série, né, da Amazon. Se é que alguma coisa disso vai aparecer na Amazon. Eu não sei como que eles vão ter tempo de trabalhar isso, mas, pô, cara, vamos ver. Eu acho que é interessante se pelo menos noção disso eles tiverem ali na produção. É aquela coisa, se eles conseguirem trazer os elementos clássicos da obra que remetem a isso, acho que já tá de ótimo tamanho, assim, né? Bom, esse foi o primeiro vídeo da nossa série de simbologias do Tolkien. Se você gostou, já te convido a se inscrever aqui no canal do Zcast, seguir a gente em todas as redes sociais pra ver o resto do conteúdo, porque tem bem mais.